Graça e a paz, meus irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Então, hoje eu venho trazer outro vídeo aí, um entendimento que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, mas alguns ainda duvidam, né? Então, eu venho trazer sem muitas delongas aí, vamos pro vídeo e eu vou explicando. Deixa eu só ajeitar aqui direitinho. Deixa eu ver. Aí, peraí. Isso aqui tá meio... meio torto aqui. Aí. Acho que aqui tá bom. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Como seria viver em um mundo onde Deus ainda falava, mas ninguém mais escutava? Um mundo cheio de beleza, cultura, música e progresso, mas com o coração completamente apodrecido. A maioria imagina os dias antes do dilúvio. Na verdade, esses olhos vermelhos aqui, tá? É um exagero. É como a pessoa que faz essa filmagem, ela coloca isso daí para mostrar a diferença daqueles que servem a Deus do que não servem. É igual o filme que você vê os demônios de olhos pretos, olhos vermelhos, né? É para dar mais veracidade à coisa, mas não quer dizer que era desse jeito, né? Embora nesse tempo aí, ele vai falar do tempo do dilúvio, tá? Esse tempo, diziam que existiam criaturas que eram gigantes, né? E de vários formatos, né? E eu acredito por quê? Por causa da mutação genética que houve lá, que a gente vai explicar logo aqui, um pouco à frente. Pera aí, só um minuto, irmãos. Deixa eu só dar uma corrigida no negócio aqui. Então vamos prosseguir aqui. Primitivo e distante. Mas a verdade é que havia civilização, festas, casamentos, comércio e, ao mesmo tempo, pecado desenfreado, perversão espiritual e uma corrupção invisível que contaminava tudo. Um mundo que parecia prosperar aos olhos humanos, mas estava prestes a ser engolido pelo julgamento divino. Corrupção invisível que... Na verdade, as escrituras dizem assim: não há nada de novo debaixo do sol. Mesmo que mude as culturas, as figuras, as modernidades vão avançando, mas a intenção são as mesmas, a manipulação são as mesmas, as revoltas são as mesmas, os pecados, as mesmas ações pecaminosas, porque lá em Gênesis já havia tecnologia. E aqui vai explicar o porquê. Não é o que temos hoje aqui. E o Criador, ele deixa a tecnologia avançar e nós utilizarmos dela para levar a mensagem. Mas no fim das contas, a gente sabe que a tecnologia, no fim de tudo, vai ser usada pelo mal, para trazer o mal para a Terra, para provar o ser humano. Se ele vai amar o Criador acima de todas as coisas, se ele vai amar as coisas criadas e amar as coisas desse mundo, ou amar os homens, amar... E aí depois, se der tempo, eu vou explicando qual que é o amor do Criador e o amor do ser humano, que tem diferença. E a pessoa acha que amor, fala tanto de amor, de um tipo de sentimento, mas não do amor ágape, que é o amor do Criador. Que muitos não sabem o significado desse amor ágape, né? É um amor de sacrifício, de servir. E por esse amor não é um amor só de dar comida para as pessoas, de dar, né? Porque o próprio Salvador falou que adianta alimentar o corpo e não alimentar a alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Criador. Porque a palavra do Criador tem poder de transformar, de curar, de um monte de coisa.
Mas a pessoa dá mais valor para as coisas que se veem, né? Então, é complicado, né? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Nava tudo. Um mundo que parecia prosperar aos olhos humanos, mas estava prestes Ó, a ser aos engolido olhos pelo humanos. julgamento divino. E o que Deus viu naquela Prosperar, ó, geração prosperação foi humana, tão grave que ele prosperação do decidiu Criador. apagar Qual tudo delas é a e verdadeira? recomeçar do zero. O que você vai descobrir agora é Vida mais e do que uma abundância não é história riqueza antiga. material, é riquezas espirituais, de justiça, verdade, paz, conhecimento, espírito, Darua, Hakodesh habitando em nós. Essa é a vida e abundância que o Salvador falou. Não tem nada a ver com riquezas materiais, que muitos aí nas denominações ficam pregando teologia da prosperidade. Isso é uma teologia maligna. Você quer saber? Não que é errado prosperar financeiramente, desde que seja da maneira certa, como passo de formiguinha, e para um propósito de servir os outros com a sua riqueza. Não é para o seu único e exclusivo deleite, entendeu? As riquezas que o Criador deixa alguns enriquecer é para serviço de outros, né? Mas infelizmente, por causa do poder, da fama, da ganância, o homem que estava servindo ao Criador, quando ele ficar rico, ele se corrompe, se desvia do caminho. Entendeu? A maioria. Um ou outro perdido, porque por isso que o Messias falou, como é difícil estar o rico no reino dos céus. Não falou que é impossível, que nunca vai estar um rico no reino do céu. Ele falou que é difícil, que a maioria dos ricos não vão entrar. Por quê? Porque eles amam o dinheiro. Eles são dominados pelo dinheiro, são escravos do dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. Ele não usa o dinheiro para servir a eles, ele serve o dinheiro. Ou ele seja, ele acha que a felicidade dele está no dinheiro, nas conquistas materiais, na fama. Quando eu conquistar isso, eu vou ser feliz. E nunca se sacia. Tem sempre que conquistar algo a mais, né? Quando eu comprar o carro, eu vou ser feliz. Quando eu comprar carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a mulher dos meus sonhos ou o homem do meu sonho, eu vou ser feliz. Embora eles não entendam que a verdadeira felicidade, você se completa no estado de espírito. É o que está dentro de você e não por fora. Entendeu? Essa é a maior felicidade, é o reino do Criador dentro de nós. O resto vem aqui para nos servir, para nos guiar enquanto estamos aqui. Nós não podemos botar o coração nas coisas materiais, porque você vai embora daqui e não vai levar nada. E aí? Aí o principal que é você pegar as coisas mínimas que te dá. Você está num momento de prazer com a sua família ali, passeando, se divertindo, orando, buscando a palavra, tendo conhecimento, olhando os pássaros, né? Para isso, para muitas pessoas, olhando a natureza, contemplando a natureza, para isso, para muitas pessoas é besteira. Elas querem luxo, elas querem glamour, elas querem ser desejada, querem ser vista, querem ser aplaudida, querem validação humana, não validação do Criador. Então é a escolha, tudo passa pela escolha de cada ser humano. E isso que vai levar alguns para salvação e para perdição, infelizmente, né? Aí vai da escolha de cada. O que te dá, que é prioridade na sua vida? O que você tem como prioridade? Então é cada um que reflita aí e veja o que é, né? Assustador do que pode estar acontecendo hoje. Fique até o fim, porque essa revelação pode mudar sua visão sobre o passado e talvez até salvar seu futuro. Imagine um mundo onde as cidades floresciam, o comércio crescia, a música ecoava pelos vales e as famílias se multiplicavam com esperança de futuro. Era um tempo de grandes construções, avanços em técnicas de agricultura, forja de metais e desenvolvimento social. Olha, Os descendentes de tecnologia. Adão se espalhavam, erguiam culturas, estabeleciam regras, nomes e territórios. Mas algo invisível e mais profundo se deteriorava a cada geração: o coração humano. Por fora, tudo parecia um sinal de civilização. Mas por dentro, era podridão espiritual. E aí? As Escrituras nos dizem que os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra. Aí aqui tem um adendo, ó. O Criador colocou o homem sobre a terra e falou: crescer e multiplicai, certo? Seja fecundo, ou seja, se espalhe sobre a terra e domine sobre ela. Tá em Gênesis isso daí, tá? Só que como a corrupção entrou no mundo pelo pecado, eles se multiplicaram sim, mas não para obedecer ao Criador. E dominaram sobre a terra sim, mas para eles se fazerem deles mesmos o próprio Deus
ou adorar outros deuses que não o Criador. Então, né, aí você veja, né? Então, deixa eu pegar aqui, vou dar sequência aqui, peraí. Essente de Deus. O que era para ser uma história de comunhão se tornou um cenário de autossuficiência. O eterno já não Olha lá, era o centro. autossuficiência, tá Os vendo? homens começaram a celebrar a si mesmos, Olha lá. seus feitos, Seu sua próprio força, Deus. sua beleza, sua liberdade. Como E o esqueceram inimigo colocou aquele que no os coração formou de do pó. Nimrod e Semírides. A sensualidade começou a Não dominar. precisa se curvar As um Deus. mulheres passaram a Você ser pode criar o vistas seu como próprio objetos Deus de e o seu desejo e próprio troca. Deus. A busca por prazer substituiu Orgias. o temor. E foi nesse ambiente que surgiu um dos episódios mais obscuros da história bíblica. Em Gênesis 6:2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Mas quem eram esses filhos de Deus? Há quem diga que eram os descendentes fiéis de Sete, outros que eram anjos caídos, seres espirituais que abandonaram seu lugar de origem. O fato é que essa união gerou uma linhagem de seres poderosos Agora eu pergunto, e ó, perversos. na Os Bíblia, Néfilim. na Bíblia está escrito, nas escrituras está escrito, né, que os filhos, ó, de Elohim, né, quando está falando dos filhos de Elohim ali, tem duas conotações. Hoje, depois do Messias, antes nós éramos, Adão e Eva era filho do Criador, certo? Quando ele pecou, ele deixou a filiação, perdeu a filiação e se tornou criatura. Depois de Adão, todos nós éramos criaturas de Deus. Tanto é que os judeus nunca chamou o Criador de pai. Pode pesquisar isso. Ele chamava de vários nomes. Raché, chamava de Eterno, chamava de... qual que é o outro nome que ele chamava? Altíssimo. Chamava de... qualquer nome, né? Menos de pai. Depois que veio o Messias falou, né? Aqueles que creem naquele que me enviou e creem em mim, eu dou-lhes o poder de se tornarem filhos de Elohim. Então quer dizer, hoje nós somos chamados de filhos, a quem crê. Quem não crê não é filho, continua sendo criatura. Isso não sou eu que digo, é as escrituras. Eu deixo sempre isso claro aqui, porque quando eu falo isso aí, você é quem para determinar quem é filho de Deus, quem não é, né? Já veio os comentários, né? Antes que venha eu já me adianto, né? Então, se você duvida, leia nas escrituras, você mesmo. Mas tem coragem, peito de ir lá? Não tem, porque não quer saber da verdade, quer saber dos achismos. É o que eu acho é a verdade. Então, eu não tenho verdade minha, eu não sou dono da verdade, eu transmito a verdade que está, para mim a verdade é o que está nas escrituras, ponto, acabou. Né? Agora para muitos não é, né? Por quê? Porque a verdade confronta, ela vai confrontar o que você entendia como verdade sua. O que te passaram, o sistema desse mundo, as religiões, a mídia, os governos falaram para você que era verdade, sendo mentira. Falaram meias verdades. Quando você vai para a escritura, por isso que chama de conversão. Tem uma metanoia na sua mente e você vê que foi enganado a vida inteira. Entendeu? Então, quando ele fala aqui o filho de Elohim, que é o filho de Deus para alguns, né? Chama de Deus, é os anjos. E se envolveram com mulheres, porque os anjos têm o poder de tomar forma de corpo humano. Entendeu? Então, ele se envolveu, aparece isso daí toda hora, eu devia cortar isso aí. Forma humana e se deitaram com mulheres. Como que, se é o descendente de Sete, porque Sete era da linhagem de Adão, Caim era da linhagem de Maligno. Quem estuda sabe disso, tem duas linhagens no mundo, entendeu? Então, como que pode o descendente de Sete dar origem a gigantes seres monstruosos? Certo? Não foi a descendência de Sete, foi a descendência que Sete era o outro filho de Adão que foi no lugar de Abel, que Caim tinha matado, por inveja de Abel, certo? Então, não era os filhos de Sete que estava se referindo ali, era os anjos que largaram os seus principados, largaram suas condições, viram que as mulheres dos homens eram formosas e se deitaram com elas e geraram gigantes. Daí veio a linhagem dos Néfilins, que são os que a gente conhece hoje como os demônios, porque muita gente pensa que demônio e anjo caído são a mesma coisa. Não, anjo caído são os anjos rebeldes que seguiram Satanás, Satã, seguiram ele
e são esses. E alguns deles estão aprisionados. Hoje, outros estão soltos por aí, perambulando, né? E tem os demônios. E depois eu vou chegar nesse ponto aí. O que são os demônios? Que eu já fiz vídeo sobre isso também. Tem vídeo aí no YouTube. Homens de grande estatura e violência. Seres que misturavam o sangue humano com algo que não vinha da terra. Gênesis 6:4 sangue diz, humano com algo que não vinha da naqueles terra. O dias que é? Isso daí é... Como que eu chamo? Que eles falam? É... Mutação genética. Você corrompe o DNA humano. Entendeu? Então foi isso que os anjos fizeram. E por causa dos pecados do homem também, lógico que o pecado do homem, o homem que estava muito maligno, muito mal, né? Mas não era só por causa do pecado, era porque esse gigante fez essa aberração e eles dominavam os filhos dos homens sobre a terra, e os filhos dos homens tinham esses gigantes como heróis. Daí onde surge o termo heróis hoje, que tem filmes de herói aí, que todo mundo acha que herói é o Salvador. Não, na verdade, nas escrituras, lá na antiguidade, heróis não era uma coisa boa. Heróis eram homens de fama, que a Bíblia relata, que eram gigantes, que o povo idolatrava eles como deuses na terra, e temia eles e obedecia. E o homem se tornou maligno também por causa da obediência a esses gigantes, entendeu? Então por isso que veio o dilúvio, não veio só por causa do pecado do homem, veio por causa da aberração dos anjos, né? E desses seres híbridos que foram criados na relação entre anjo e mulheres. Daqui a pouco eu leio o texto para vocês bíblico aqui para dar mais veracidade, né? Vamos lá, vamos dar a sequência aqui. na terra. No livro de Enoque E também eles se tem isso aí. tornaram símbolos de força, conquista e temor, mas também da rebelião final contra Deus. Olha aí, ó. Enquanto os homens olhavam com admiração para essa nova geração de heróis, Deus via a podridão se espalhar. O coração humano já não gerava compaixão nem reverência. A violência aumentava. A maldade era celebrada. E o que era chamado de progresso era apenas um disfarce para a decadência total. Pense nisso, uma sociedade aparentemente em paz, mas espiritualmente morta. O pecado se espalhava como perfume disfarçado, sedutor, atraente, mas mortal. Gênesis 6:5 revela: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara ele sobre põe a essa terra. imagem do Criador aqui, tá? Mas não é o Criador, gente. O Criador é Espírito, ninguém vê o Criador. A imagem dele se fez no Filho, o Messias, que muitos conhecem como Jesus Cristo, que eu chamo de Yahushua HaMashiach, né? Ele veio revelar o Pai, né? Porque o Pai é Espírito. Ele mesmo fala para a mulher samaritana: o Pai é Espírito e procura adoradores que adorem o Pai em Espírito e sinceridade de coração. Não com cerimônias, não com rituais religiosos. Ele quer adoradores que praticam a justiça, a verdade, a paz, o amor pelo próximo, o amor ao Criador, o amor à palavra do Criador, a obediência. Isso é adoração espírito e verdade. E o que ele viu foi pior do que qualquer coisa que você pode imaginar. Gênesis 6:11 descreve a consequência final da corrupção humana. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. O que começou como uma ruptura espiritual se transformou em um colapso civilizacional. Toda a estrutura social foi contaminada. A violência deixou de ser exceção, virou norma. Era parte do cotidiano, era esperada, era aceita. Os poderosos impunham sua força com brutalidade. Os pequenos eram esmagados. As famílias se tornaram disfuncionais. A luxúria substituiu o amor. A sedução se tornou uma moeda de troca. O que é luxúria? Não havia mais limites. Orgias sexuais desenfreadas, porque o Criador, ele mesmo criou o sexo, mas ele criou o sexo para fazer do jeito que ele instruiu o homem a fazer, com a sua companheira e o companheiro servindo a companheira na cama, tratando ela com carinho, com amor, com dedicação, e vice-versa. Essa é a relação. E você se casar, não é se casar num papel, numa religião. Casar ali no verbo do hebraico ali, era você se ajuntar e ter uma fidelidade um para com o outro, uma lealdade.
Não adianta você ter papel, porque quantos não tem papel aí, não casaram na igreja e fica, desculpa o perdão da palavra, sendo desleal, para ser uma palavra mais correta, né? Para não falar palavra pesada por causa do politicamente correto. Então, não para ser desleal com o outro e infiel, para ser fiel e leal. Mas o pecado corrompeu tudo, e ainda mais depois da aberração dos anjos e da vida dos gigantes, né? E os próprios anjos ensinaram tecnologia para esses homens, forjas de espadas, de outras coisas. E para mulheres, ensinaram as maquiagens, tá? Isso tá na Bíblia, tá? Não que maquiagem, usar hoje maquiagem é maligno, é do mal, não é isso, gente. Se fosse assim, eu tô usando tecnologia para gravar o vídeo, então eu vou pro lado do fogo da perdição, porque eu tô usando tecnologia que o maligno, até as tecnologias vem do céu, tá? Só que o maligno pega, traz ela antes do tempo e transforma ela para usar para o mal. É isso que acontece. Tudo vem do Criador. O diabo não cria nada. O diabo só imita as coisas do Criador e distorce ela para o mal. O significado é isso. Entendeu? Então, o que acontece? Ensinaram maquiagem para a mulher, para carregar na maquiagem. Não ser uma maquiagem leve. Não, para carregar mesmo, para aparecer. Você vai ver as mulheres como vai aparecer aí, toda borrada, tipo parecendo demônio. Então, isso daí vem do inimigo. Vem do demiurgo, do satanás, do falso Deus. E dos demônios. E ensinaram as mulheres a fazer o feitiço. Daí onde vem os rituais de adoração a outros deuses, macumbaria, feitiçaria. E essas ideologias propagada no carnaval aí que vem aí, né? E olha, vou dar um adendo aqui, aproveitar essa parte aqui. Cuidado, hein? Que já tá com uma nova variante aí. O pessoal vai fazer o carnaval aí. Lembra da última variante que teve aí, hein? Que avisa amigo depois vai ficar chorando aí, vai um monte de gente pra vala aí vai ficar chorando aí, hein? Cuidado aí. Já estão dando um alerta aí. Se é verdade ou não, não sei. Mas é bom se prevenir, né? Vai pagar pra ver igual da outra vez? Então, vamos lá. Nem espirituais. Juízo O do que antes Criador tá causava vindo. vergonha passou a ser motivo de orgulho. Ande no caminho do Criador não, pra agora ver só. figuras centrais da cultura, eram adorados como deuses. Tinham estátuas, rituais, histórias cantadas em sua honra. O Criador é só O amor, povo só os amor, via só como amor. heróis, Ele não tem mas outros o céu atributos, os não. via como abominações. Tem justiça, não Havia tem algo ira, de não tem nada. diabólico naquele fascínio coletivo por seres que personificavam a rebelião. A cultura se inclinou para o oculto. Magia, encantamentos, Olha lá, tá vendo? rituais Tudo sangrentos, ensinado pelos práticas espirituais anjos. profanas tomaram o lugar da adoração ao Deus verdadeiro. Isaías 5:20 nos alerta. Já começaram a adorar Ai outros dos deuses que ao aí. mal chamam vendo? bem e ao bem Da onde mal, vem as que idolatrias? fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Essa inversão já acontecia nos dias de Noé. O mal era celebrado, a injustiça era institucionalizada, o prazer era o novo Deus. O homem havia se tornado um criador de perversão. A corrupção não era só individual, era coletiva, era ensinada, reproduzida, Vocês entendem por que os exaltada. anjos não têm salvação? Os anjos caídos? E quando a gente fala certas coisas, a pessoa fala assim, para de julgar. Quem é você para julgar? A Bíblia fala para você não fazer julgamento hipócrita. O que é julgamento hipócrita? Você falar para os outros não fazer uma coisa que você mesmo faz. Não julgar no sentido de dar condenação para as pessoas, porque isso só quem pode fazer é o Criador. Mas a mesma Bíblia, então, ela entra em contradição, porque ela fala para julgar os espíritos para ver se ele vem de Deus. Fala lá em 1 Coríntios, Paulo fala para os irmãos julgar as coisas mínimas, porque o irmão estava indo em juízo com outro irmão, em frente a juiz que nem cria em Deus. Então ele falou, vocês não podem ir a juízo contra outro irmão na presença de juiz que nem crê em Deus. Vocês se resolvam aqui mesmo. Vós não sabeis julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que vós, na eternidade, vão julgar até os anjos? Que anjo? O anjo caído. Entendeu? Não é que a gente vai dar decreto para ele. Quem vai dar decreto é o Criador. Só que a gente vai ser... Pega o júri humano. Não tem lá o juiz? Então, eles não tem lá o... Como que chama aquelas pessoas lá? Os júris. Então, nós vamos ser tipo júris. Você vai dar o veredito. A minha aprovação é desaprovação por tal anjo lá. Nós vamos julgar os anjos. Tá na palavra. Porque você vai estar com o corpo glorificado igual do Messias. Isso é a eternidade.
O reino de Deus, ele começa aqui, mas ele termina lá. Ele começa com a fé aqui na terra e termina depois que você parte aqui. Não acaba aqui, como muitos pensam. Só pega a parte filosófica das escrituras. O reino de Deus está dentro de vós. Tá, é verdade. Tá, mas termina aqui? Quer dizer que não tem juízo, não tem que cumprir as profecias? Quer dizer, a pessoa que tem o dom de falar do reino do Criador, da parte filosófica, é legal isso. Mas também ela despreza as profecias. Você não pode desprezar nada das escrituras. Não é pegar só o que te convém para te fazer evoluir aqui na terra. E a evolução espiritual? E após que você passar da morte terrena para o outro plano? E aí? Não tem nada? Eles cresciam sem qualquer referência de temor, retidão ou santidade. A geração que nasceu no caos achava que aquilo era o normal. Não havia mais arrependimento nem consciência. Assim vai estar nos nossos tempos. Já está, né? Igual nos tempos de Noé. Vai ser igualzinho. O ambiente espiritual da terra estava pesado. Só que dessa vez o Criador vai maldade. derramar fogo, não é água mais. Para acabar com tudo. Aí fala, o Criador, esse Deus é mau, ele é genocida. É mau não, quem é mau é o ser humano. Porque o Criador deu o filho dele para morrer na cruz, para todo que crê na obra de salvação não seja condenado. A pessoa quer? Não quer. Ela quer continuar nas suas malícias, nos seus pecados. Então é uma escolha. Então vai falar que o Criador é mau? Quem é mau somos nós. Que não quer se arrepender. Entendeu? E o Criador não pode compactuar com o mal. Ele é puro. Então ele tem que julgar o mal e condenar o mal. Se ele dá a chance da pessoa se arrepender, a pessoa não quer, ele vai permitir as matanças, os homicídios, a ladoagem, o engano da palavra dele, e vai deixar isso e vai ficar quieto. Ele só não julgou porque ele está dando tempo para mais pessoas se arrepender, para serem salvas. Mas vai chegar um limite que ele vai julgar. Nós já estamos chegando perto desse tempo. Não, Deus é amor. Deus é só amor. Tá bom, vai nessa, viu? Vai, não é o que as escrituras diz, não. Então não creio nesse Deus. Aí é um direito de cada um. Aí cada um pode crer no Deus que quer. Aí ninguém pode obrigar ninguém a crer no Deus que eu creio. Cada um acredita no Deus que quer. Mas a consequência não depende do que você acha, do que você acredita ou deixa de acreditar. Depende do ser maior. O Criador, ele não está nem aí porque eu acho, porque você acha. Ele quer saber das leis dele, do caráter dele, da promessa dele, da justiça dele. Não quer saber do que o ser humano acha. O ser humano é caído. Havia uma espécie de possessão coletiva, um domínio invisível sobre as mentes e corações. Era como se o inferno tivesse se infiltrado em todas as camadas da sociedade. Olha as maquiagens que eu falei aí, ó. Nenhuma área estava limpa. Tá vendo? Parece Ezequiel demônio. 8:17, ainda que escrito séculos depois, ecoa Isso esse afronta tipo o de Criador. cenário. A pessoa que faz isso É está coisa afrontando o pouca Criador. para a casa de Judá fazerem as abominações que fazem aqui, pois encheram a terra de violência e tornaram a provocar-me a ira. A provocar-me a ira. O mesmo espírito de rebelião que Ezequiel viu Deus é já só amor, dominava só o amor, mundo só pré-diluviano. A Sei da onde criação tiraram gemeu. isso daí. A natureza, corrompida pelo sangue e pela perversão, também clamava por justiça. A terra Olha, a já não justiça podia do mais Criador. suportar tanta profanação. O limite havia sido ultrapassado. E quando o próprio Deus, olhando do céu, viu o que os homens haviam se tornado, ele decidiu pôr um fim. E foi nesse momento que Deus tomou uma decisão que mudaria tudo. Gênesis 6:6 aqui vai ter registra uma das declarações mais Uma perturbadoras. coisa que pensa que Deus se arrepende, por causa desse versículo. E arrependeu-se, só que a palavra ali no original grego não é arrependeu. Porque Deus não se arrepende igual o ser humano. Mas vai dizer o versículo ali, arrependeu-se Deus de ter feito o homem sobre a terra. Mas ele já sabia que o homem ia pecar, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mesmo assim ele decidiu fazer o homem. Então a palavra ali não é arrepender, é entristeceu-se Deus com as atitudes do homem. Porque ele não criou o homem para a maldade, entendeu? Mas o homem desobedeceu o Criador. Por quê? Por que desobedeceu? Porque, gente, entenda de uma vez por todas. O Criador quer que você vá para ele por amor. Ele não quer fazer você um robô. Ele não é um ditador para falar, você vai ter que me adorar, me obedecer forçado. Não, ele te dá o arbítrio. Ele fala, vem para o caminho que eu estou te indicando. Quando a pessoa é desobediente e quer fazer a própria vontade, ela vai arcar com as consequências.
Mesmo que seja errado ou certo. Se você faz coisa boa, você vai colher o que é bom. Se você faz coisa má, colhe o que é mal. Cada um vai colher o que planta. Entendeu? Então, por quê? Porque ele deu o arbítrio. E o próprio Criador, ele não vai contra os decretos que ele instituiu. É a mesma coisa. Por que ele fala para levar o evangelho, levar a palavra? Certo? Se a morte do Messias, se ele não morreu, se ele não ressuscitou, é uma farsa, então para que a gente prega o evangelho? Não entendi, cara. Então por que tem a Bíblia? Quem criou a palavra do Criador? Então não existe. Tá vendo como se você não raciocina, não faz nada, nada faz sentido? Só que tem um sentido. Só que a pessoa quer aceitar ou não o significado das coisas. Tem uns que aceitam, outros que não. Aí é a opção de cada um. Entendeu? Aí vai ter aquele que vai... A palavra diz que vai ser salvo e os que vão se perder. Por livre escolha. Porque o Criador, por isso que eu não acredito nem em Calvino nem em Armênio. Porque são duas linhas heréticas. O Calvino acha que você não tem livre-arbítrio, que você é como um robô, que tudo que você faz é determinado, pré-determinado por Criador, porque ele tem que provar a soberania dele. O Criador não precisa provar a soberania dele para ninguém, porque ele só se prova a si próprio. Ele não precisa provar para o ser humano, porque ele existe em si só. Então ele não precisa se provar, nem fazer que nem os calvinistas dizem, que ele fez uma pessoa para se salvar e outra para se perder, para mostrar soberania. Então ele não é amor, porque diz que a palavra que é o maior atributo do Criador é amor. Não que ele só tenha amor de atributo, como eu falo, mas o maior requisito dele é o amor. Então como que o Deus de amor vai fazer um vaso, uma pessoa para perdição de propósito? Vou mandar você para o inferno, porque eu sou soberano e eu sou Deus, eu faço o que eu quiser com o ser humano que eu criei. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito sim que nós perdemos o livre-arbítrio, mas temos o arbítrio. O que é arbítrio? Que é diferente de livre-arbítrio. Quem tinha livre-arbítrio era Adão e Eva e os anjos. Quando eles pecaram e desobedeceram, perderam. Então a gente tem arbítrio. O que é arbítrio? Você só tem duas escolhas. Escolher o caminho do mal e do bem. Isso é o arbítrio. O resto, quando você escolhe o caminho do Salvador, obedecer a palavra, você é guiado pelo Espírito dele. Então você já não faz mais a sua vontade. Você faz a vontade do Criador. Não porque ele te determina como robô. Você faz a vontade de livre e espontânea vontade por amor, porque ele te amou mais do que você a ele, quando ele pegou o próprio filho para morrer, ser cuspido, ser cravado numa cruz, ser espetado, ser zombado, ser escarnecido no seu e no meu lugar, por amor a nós. Então, por amor, a gente resolve obedecer. Entendeu? Então, ele não é o ditador que programa você como robô, você tem que me obedecer. Não, ele te dá o arbítrio. Porque senão não haveria perdidos e salvos. Ele mandaria todo mundo para o inferno. Não haveria os escolhidos do Criador. Então, você vê como essa teologia de arminiano e calvino não presta, e as pessoas vão na onda desses caras aí. Eu vejo de tudo, irmãos, mas eu não acredito em tudo que eu vejo e que eu escuto. Eu reflito, eu analiso, eu pesquiso, eu estudo, eu vou me aprofundar. E mesmo que eu escuto herege, mas eu escuto porque tem coisas que ele fala que são verdadeiras. Eu colho o que está de acordo com a palavra, o que não está, que eu ouvi da pessoa, eu jogo fora. É o que eu sempre oriento aqui. Você pega uma pessoa, ela fala 70% está de acordo com as escrituras do que ela fala. 30% está em desacordo. Eu colho os 70%, jogo os 30% no lixo. É assim, é você saber filtrar, entendeu? Porque os homens, como ele é falho, às vezes você tem que saber distinguir também o que é falha humana do que é distorção, perversão e maldade. Maldade de distorcer a palavra é uma coisa, você falhar é outra. Falhar, qualquer um de nós podemos falhar, porque nós somos seres falíveis, entendeu? Então eu posso falar uma coisa errada, não de propósito para enganar ninguém, nem para prejudicar, mas porque eu errei. E a outra pode fazer distorcer a palavra propositadamente para manipular. Isso já é maldade. Você tem que saber filtrar. O Criador deu um cérebro. Eu tenho a 6ª série e sei raciocinar isso, porque muitos que têm faculdade não conseguem. Porque não tem o Espírito do Criador. Porque quando você crê verdadeiramente na obra do Messias na cruz, o Espírito Arua Hakodesh vem morar em você. E ele te dá um dom que chama discernimento de espírito. Você sabe discernir o que os outros falam, você sabe raciocinar, você sabe pensar, refletir
Você sabe sentir no seu espírito o ambiente pesado ou leve? Você tem esse dom, porque são habilidades que o Criador te dá. Mas para isso você tem que crer. Se não crer, quem não crê não tem essa habilidade, não tem esses dons. Toda a Bíblia. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Aqui a tradução correta é pesou no entristeceu-se. Não é só O Criador arrependeu-se. que formou o homem com as próprias mãos, agora contempla sua criação com dor profunda. Não foi arrependimento como o nosso, fruto de erro, mas um lamento santo, um pesar insuportável diante da degradação absoluta. Essa não foi apenas uma decisão judicial, foi um rompimento emocional. O Deus eterno, cheio de compaixão, olhou para a terra e viu que o mal havia se tornado regra. O tempo da misericórdia havia dado lugar ao tempo do juízo. Não havia mais retorno, nem arrependimento, nem clamor, nenhuma resposta espiritual. O céu silenciou e o juízo foi decretado. Gênesis 6:7 revela a sentença. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e você vê, ó, até a ave dos porque céus, tudo foi contaminado pelo pecado, ó, até os haver feito. animais. Fizeram até anomalia com os animais. O que é anomalia? Eu não posso falar aqui por causa do politicamente correto, mas deixa eu ver se eu consigo descrever para vocês de uma forma que vocês entendam. Fizeram atos de libidinosos com os animais. Deu para entender? É isso. Por quê? Porque olha o tamanho da maldade. E hoje ainda tem isso, tá? Não sei qual nível, mas tem. E hoje também tem mutação genética no sangue da pessoa, tá? Só que não dá pra falar disso aqui. Eu vou fazer um dia um vídeo sobre isso daí. E as pessoas estão caindo, viu? Nessa mutação genética aí. E não estão nem percebendo, porque não estuda, não busca a verdade, não tem sede de verdade. O que 2 Tessalonicenses fala? Por não receber o amor da minha verdade, eu, o Criador, enviarei a operação do erro para que creio na mentira. O próprio Criador vai mandar a operação da mentira para a pessoa crer na mentira. Por quê? Porque elas não quiseram crer na verdade, elas escolheram. O Criador falou, vem para mim, ó, creia na minha palavra, ninguém quer. Então, lasque-se. Né? Seja feita a sua vontade, não faça a vontade do Criador, não. Deus não exterminaria apenas os humanos, mas tudo que respirava. E ele A destruiu decisão todos, era porque total. Noé era justo, ele viu graça em Noé. Aí ele pega a linhagem de Noé para gerar mais seres humanos para reiniciar tudo de novo. Entendeu? Uma nova criação. Mas depois, até o tempo do fio, os seres humanos continuam, porque mesmo com o dilúvio ainda sobrou alguns requisitos de pessoas ali malignas, né? Entendeu? Daí veio o que você vê, que veio a Torre de Babel, veio Nimrod, veio outros lá, né? Mais outras linhagens do maligno no mundo, né? Inadiável. A criação inteira, que antes fora chamada de boa, agora gemia sob o peso do pecado humano. Até os animais, a natureza, os céus, tudo seria tragado pela consequência do homem. Era como se Deus estivesse limpando uma tela manchada de sangue e escuridão para começar novamente. Mas havia algo ainda mais grave. Não foi apenas o comportamento que motivou o juízo, foi o interior. Gênesis 6:5 já havia deixado claro. Toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. O mal não estava apenas nas ações, mas nos pensamentos, nos desejos, nas intenções. O pecado havia se alojado na essência da humanidade. A condenação divina não foi precipitada, foi consequência. Deus havia observado, suportado, dado tempo. Mas agora o cálice estava transbordando. Assim vai Não acontecer havia no mais final como dos tempos que a E gente é está falando. exatamente aí que a história muda Só que de dilúvio tom. não vai ter mais, que Porque ele fez em meio a a essa multidão aliança do arco, corrompida, que todos chamam de um homem arco-íris, atrai né? os olhos Que de não vai Deus. destruir mais a terra com Gênesis dilúvio, mas vai ser 6:8 com fogo. diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha lá. Um contraste Linhagem boa. importante. Quando tudo merecia Não era ser justo, destruído, ele não homem era brilha perfeito, em meio à mas escuridão. era justo. Não por ser perfeito, mas por andar com Deus. Noé era a exceção, era a resistência, era a única ponte entre o fim e a esperança. Andar com Deus é obedecer O os seus juízo foi caminhos, tá? selado, Pra quem não mas sabe. um plano de salvação começou a ser revelado.
e ele envolvia madeira, obediência e Olha lá, fé. obediência. Não, Enquanto o mundo uns diz aí, seguia não precisa indiferente, obedecer não, que algo nós não grandioso somos começava a perfeitos, ser podemos construído pecar à vontade, em que nós vamos para o silêncio. céu do mesmo jeito, é mesmo. Tá bom, Gênesis então a palavra está mentindo. 6:22 O resume Criador de está forma mentindo. simples, Chama mas o Criador de poderosa, mentiroso, o que Noé chama. fez diante do aviso divino. Assim fez Noé, conforme a tudo o Quem que fala Deus isso lhe tem que mandou, revisar a assim sua o fé. fez. Se está na fé Foram verdadeira anos, mesmo ou se é talvez só mais de religioso. 100, construindo algo absurdo aos olhos humanos. Uma arca gigantesca, em terra seca, sob zombaria constante. Ó, Enquanto o zombaram mundo de ria, Noé. Noé E obedecia. vai acontecer a mesma coisa com a Marteladas gente. de fé Fala a ecoavam verdade, nós onde somos antes só escarnecidos, havia zombados. pecado. Mas A pessoa então adora mais a veio mentira. o dia. Gênesis 7, 10 e 11 narra com precisão aterradora. E aconteceu que, passados 7 dias, as águas do Pegue suas dilúvio escrituras. vieram Ó, as águas sobre a da... terra. No ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Foi como se o próprio planeta tivesse explodido em dor. A terra foi ferida por dentro. O céu foi rasgado. Pegue sua Bíblia aí agora. Não sei se vai dar para mim continuar. Eu continuar aqui, ó. Tem que ler esses versículos. Procura aí, 2 Pedro, você duvida do que eu falo? Falsos mestres, falsas doutrinas, ó. Abra aí, 2 Pedro, capítulo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Salvador que o resgatou. Na sua Bíblia está Senhor, tá? Eu prefiro falar Salvador. Trazendo sobre si, que é os originais, repetindo a perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Olha aí, ó. Por avareza, por torpe ganância, farão negócio de vós, com palavras fingidas. Quem faz isso? Os religiosos. Sobre os quais já há de largo tempo não será tardia a sua condenação, e a sua perdição não dormita. Ó, a palavra do Criador. Porque se o Criador não perdoou aos anjos que pecaram, então pode ver nas suas escrituras aí, ó. Mas havendo lançado no inferno aqui, está traduzido errado, tá? Nas trevas exteriores, né? Na profundeza do abismo. Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, ó. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ó, homens abomináveis, quem são? Esses homens, possuídos por demônios, certo? E o possuído não se estrebucha no chão. É engano, manipulação, corrupção, traição, tudo isso aí são espírito demoníaco nos seres. Que este justo, habitando entre eles, queria pegar até os anjos para fazer libertinagem com os anjos. Olha só, a maldade onde chegou do ser humano. A aflição dos dias, a alma e toda... Tá, aqui eu já li. Agora vamos para Judas. Aqui, ó. Carta de Judas. Vai falar a mesma coisa. E aqui não tem o livro de Enoque, certo? Mas leia lá. Quem quiser buscar o livro de Enoque, vai lá ler lá o livro de Enoque. Judas, ó aqui, ó. Os falsos mestres. Amados, procurando eu escrever-vos com toda... Ó, Judas capítulo 1, tá? Só tem um capítulo, Judas. Versículo 1. Amados, Yahudá, né? O certo verdadeiro é Yahudá, não tinha J. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos por exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos separados ou aos santos, santificados, porque se introduziram alguns que antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do Criador e negam o Criador único, dominador, o Salvador nosso Yahushua HaMashiach. Mas quero lembrar-vos como a quem uma vez soube isto, que havendo o Criador salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, aqui ó, interligação, mas deixando a sua própria habitação, se reservou à escuridão
em prisões eternas até o dia do juízo daquele dia. Tá vendo? Os anjos que pecaram. No livro de Enoque está a mesma coisa. Não, nós estamos inventando. Então, você vai falar que o Criador mentiu. Ah, não, já sei o que vão falar. Pera aí, já sei o que Por vão fora, falar. a água veio de cima Vamos correr e de aqui. baixo. Não era uma chuva comum. Era o juízo divino. A palavra foi manipulada e foi distorcida. Vou falar isso. Quando convém, aí a palavra foi manipulada, foi distorcida. Aí quando a gente fala que tocaram os nomes do Criador, ah não, aí a palavra não foi manipulada, não foi distorcida. Dá para entender uma coisa dessa? Seja coerente com a fé que vocês dizem que tem. Uma hora é manipulado, outra hora não é? O que é isso? Você vai absorver o que te convém. Para! Vamos lá, vamos dar Líquido sequência. e implacável. As pessoas correram, subiram em árvores, fugiram para montes, mas tudo era inútil. Nenhuma parede, torre ou força humana poderia resistir ao que estava acontecendo. As águas não perdoavam. E então vieram os gritos. Depois eles Primeiro bateram os lá na porta pedidos, de Noé, abre lá a depois o porta. pânico. Se Noé Por abre, fim, entra a água o para dentro da silêncio. arca. Mateus Entendeu? 24, Noé já tinha avisado, 39, se arrependam. descreve esse momento Venham com para dentro da frieza arca profética. que zombaram de E não Noé. A perceberam, mesma coisa vai até que acontecer veio no o final dos dilúvio tempos. e os levou a O todos. que a palavra diz? Eles não perceberam. O Salvador vai vir como ladrão de noite. Não para nós que estamos vigilantes, mas para aqueles que estão dormindo, estão se divertindo, comendo, bebendo, cantando, fazendo folia e não crê no que os outros dizem. O Senhor está voltando. Se arrependa dos seus pecados. Entrega a vida para Ele antes que seja tarde. Aí fica zombando. Religioso fanático. Vai. É a mesma coisa vai acontecer. A Bíblia fala que o nosso dia vai ser como no dia de Noé. Olha, ó. Só não vai ter o dilúvio, mas vai ter Brincaram fogo. com a verdade. Mas agora, a verdade os engolia. Do lado de fora da arca, milhares afundavam com seus ídolos, seus prazeres, seus sonhos. Do lado de dentro, apenas 8 pessoas, em silêncio. Nenhuma celebração. Bom, vou parar por aqui. Já foi o suficiente. Muito obrigado. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badalhe o sininho. Entendeu? Então, esses vídeos a gente não faz para apavorar ninguém, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não é medo, é vigilância e preparação. Porque as profecias vão se cumprir. Querendo você ou eu ou não, elas vão se cumprir. Porque são palavras do Criador. Ele fala para você se apegar com ele, para quando acontecer, as pessoas serem salvas. Mas isso é a escolha de cada um. Crer ou não é a escolha de cada um. Ninguém pode obrigar. O meu vídeo aqui eu não obrigo ninguém. Eu só revelo as verdades para ver se toca na alma das pessoas. O vídeo aqui é uma coisa séria. Eu não estou fazendo vídeo porque eu não tenho mais nada o que fazer do mundo, então eu vou fazer vídeo. Não, é um chamado que eu tenho, é uma missão que o Criador me deu. Creia a pessoa ou não, assim como tem outros irmãos que fazem a mesma coisa, ou tem outros tipos de dom, outro tipo de chamado, não importa, tá bom? Então compartilhe, deixa o like, para o algoritmo reconhecer, distribua o vídeo para outros, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo aos novos inscritos, se reescreva, porque o YouTube está desinscrevendo algum do canal, tá bom? Amo todos vocês no Messias. Lembre-se, vigilância, perseverança, oração, leitura da Bíblia, não se deixe manipular. O Criador ama todos vocês. Amém. Até a próxima.